Vou passar mais rápido ali pela parte de patologia, manifestações e diagnósticos, porque eu acho que isso é chover um pouco no molhado. Vamos tentar focar mais na parte de manejo e complicações, que acho que é o que interessa mais para vocês. Bom, vamos começar então com uma revisadinha básica da patologia, tá? A pancreatite é uma doença extremamente comum. Então, a gente tem uma incidência aí de 3 casos a cada 100 mil, tá? Com uma mortalidade média de 5%. Quando a gente fala, né, de pancreatite, é sempre interessante, principalmente falando de mortalidade, a gente separar entre a pancreatite leve e a pancreatite grave. Por quê? A pancreatite leve tem uma mortalidade de 3%. E a pancreatite grave tem uma mortalidade de 17%. Então, poxa, quando a gente está falando de mortalidade de 17%, é uma mortalidade extremamente alta. Claro que os casos de pancreatite grave são menos do que os casos de pancreatite leve, mas, né, considerando tudo que a gente pode fazer para evitar um caso de pancreatite, é importante a gente ter esse número na cabeça, porque, enfim, 17% é uma mortalidade altíssima, tá? Essa mortalidade acontece principalmente pelo fato da pancreatite desenvolver uma síndrome de reação inflamatória sistêmica, né? Uma CIRS muito importante, tá? Então, muitos pacientes acabam falecendo, mais inicialmente na fase da CIRS, mas muitos também mais tardiamente por casos de sepse, geralmente associados a infecções secundárias, principalmente de complicações da pancreatite, certo? Quando a gente está falando de etiologia, a gente tem infinitas causas, né, para pancreatite, mas a gente sabe que as duas principais é a pancreatite biliar e a pancreatite alcoólica, que vão ser a grande maioria dos casos, sendo a biliar muito mais comum do que a alcoólica, né? Então, a primeira coisa que a gente faz sempre que frente a um quadro de pancreatite, né, para definir o diagnóstico etiológico, é excluir primeiramente a causa biliar, que deve ser a grande maioria dos casos que vocês veem aí na enfermaria. Em seguida, né, excluir pancreatite alcoólica, não sendo nenhuma dessas duas, a gente passa daí para o diagnóstico diferencial das outras causas, tá? A pancreatite biliar, então, ela é responsável por 40 a 70% de todas as pancreatites, tá? E a gente sabe que 3 a 7% dos pacientes com colitíase podem vir a ter pancreatite na sua história natural da doença, tá? Então, sempre que a gente está conversando com o paciente, eu sempre que converso com um paciente que tem uma colitíase assintomática, eu sempre explico para ele, né, que, enfim, a gente está em toda essa questão de que a colitíase sintomática não tem indicação de cirurgia, mas a gente tem 1% de chance de abrir o quadro com uma complicação, e essa complicação pode ser uma complicação grave, tá? Geralmente, os cálculos que estão associados com a pancreatite são os microcálculos, tá? Os cálculos maiores, eles acabam estando mais associados com a colecistite por obstrução, né, do infundíbulo da vesícula, e os microcálculos são os cálculos que acabam passando, né, para o ducto colédoco. E aí a gente tem duas opções, né, na fisiopatologia, que é a obstrução da ampola pelo cálculo, tá? E aí tu vai ter uma obstrução biliar associada a uma obstrução do ducto pancreático, ou esse cálculo passa e acaba causando um edema da papila, que também vai causar uma obstrução transitória, tá? No que a gente tem essa obstrução, a gente tem também associado um refluxo de bile para o ducto pancreático, que também é uma coisa que vai colaborar para a fisiopatologia da pancreatite biliar. Segunda causa mais comum, então, é a pancreatite alcoólica, né? 25 a 35% das pancreatites, mas ela não é tão comum, tá? Ela acontece em menos de 10% dos alcoolistas. O que que acontece? Em geral, no alcoolismo, a gente tem isso bem, geralmente sedimentado na cabeça quando a gente é residente. A pancreatite alcoólica, ela acaba estando mais relacionada com a pancreatite crônica, mas é muito comum também a gente ter quadros de pancreatite crônica agudizada, tá?
A quantidade de álcool em geral associada já com pancreatite é acima de 25 gramas dia de etanol ao longo de 5 anos. Isso é a média, tá? Um pouquinho menos para mulheres, que são mais sensíveis, né, ao álcool, e um pouquinho mais para os homens. Qual que é a fisiopatologia dessa pancreatite alcoólica? A gente tem vários mecanismos envolvidos, tá? O álcool na circulação, então ele vai agir estimulando a liberação de enzimas ativadas, pode acontecer contração transitória do esfíncter de Oddi, e a gente vai ter aquele mesmo mecanismo da obstrução intermitente. O próprio álcool pode causar lesão tóxica acinar diretamente pelo álcool ou pelos metabólicos, pelos seus metabólitos na circulação. E também a gente pode ter a formação de cilindros de proteína, tá? Que podem vir a obstruir os ductos pancreáticos e aí também com aquele mecanismo da obstrução intermitente, certo? As duas causas de longe mais comuns são essas duas. No que a gente exclui essas duas, a gente acaba procurando por outras causas, tá? A terceira mais comum seria a hipertrigliceridemia, tá? 1 a 14% das pancreatites. E a gente geralmente considera que os triglicerídeos podem ser a causa da pancreatite quando eles estão acima de 1.000. Então, no momento que a gente fez o diagnóstico de pancreatite, apesar de não ser tão comum, é bom ter isso em mente e sempre incluir ali na bateria de laboratórios do nosso paciente uma avaliação dos triglicerídeos, certo? O mecanismo da hipertrigliceridemia, então, ele vai envolver ali, né, uma diminuição da lipase pancreática nos capilares pancreáticos, liberação de ácidos graxos livres dos triglicerídeos séricos, que vai causar uma lesão direta tóxica nos tecidos pancreáticos e peripancreáticos, tá bem? Terceira causa mais comum seria uma hipercalcemia, já vem bem mais rara, cerca de 1% das pancreatites, e em geral ela está muito relacionada ao hiperparatireoidismo primário. Então, 2% dos pacientes com hiperparatireoidismo podem evoluir durante sua história natural com caso de pancreatite. Pancreatite pós-operatória, eu acho que no nosso contexto é interessante ter em mente, tá? Geralmente, quando a gente está falando de uma cirurgia abdominal, a gente está falando da manipulação, né, pancreática ou dos tecidos peripancreáticos causando trauma direto. Então, o mais comum, eu penso, no nosso dia a dia seria, por exemplo, quando a gente está fazendo uma colectomia esquerda ou uma esquerda estendida, que a gente acaba fazendo aquela liberação do mesocólon na face anterior do pâncreas. Se a gente não manipular com cuidado aquela região, o paciente mais magro, que tem menos tecido adiposo envolvendo o pâncreas, pode vir a ter uma pancreatite por manipulação, tá? Outro caso seria nas esplenectomias, às vezes a cauda do pâncreas, né, em alguns casos está dentro do hilo esplênico, então por manipulação da cauda do pâncreas a gente acaba fazendo uma lesão direta no parênquima e o paciente acaba evoluindo com uma pancreatite, tá? Outro caso que não vem a ser muito comum na nossa rotina é o paciente que faz cirurgia cardíaca em SEC prolongada, acaba fazendo pancreatite também por lesão tecidual, e aí geralmente isso vem acompanhado de lesões em vários outros órgãos-alvo. Eu, particularmente, nunca vi. Causas farmacológicas não são tão incomuns. A grande questão é que no dia a dia, o paciente polimedicado, a gente tem muita dificuldade de identificar e de conseguir relacionar diretamente que o que causou a pancreatite foi a medicação, tá? Relacionada a mais ou menos 5% das pancreatites, e aí a gente tem aí diversos medicamentos que podem causar pancreatite, vários de uso super comum na população, como antihipertensivos, inibidores da ECA, né, que são super comuns, alguns antibióticos, diuréticos, imunossupressores, e enfim. A fisiopatologia dessa pancreatite farmacológica geralmente é por toxicidade direta, tá? Ou hipersensibilidade a algum componente da fórmula. Principalmente nos pacientes polimedicados ou pacientes que tomaram alguma medicação diferente ou iniciaram alguma medicação diferente recentemente, é interessante ter essa causa em mente. E aí, né, sempre fazer a descontinuação do medicamento para que o paciente tenha uma boa evolução do quadro.
Outras causas, e aí de novo, né, tem causas infinitas, tá? Desde vasculites até fibrose cística pelos cilindros proteináceos, até parasitas, fungos, infecções bacterianas, enfim, né? You name it, pode ser uma causa de pancreatite. Penso que aqui na nossa rotina, de novo, né, seria interessante a gente ter em mente a pancreatite pós-CPRE, tá? Ela não é tão incomum, acontece em 5% dos casos de CPRE terapêutica e 3% do CPRE diagnóstica. Por que que a gente faz essa distinção? Geralmente, no nosso dia a dia, quando a gente está falando de CPRE, a gente acaba falando de CPRE terapêutica, né? A gente acaba não pedindo muito CPRE diagnóstica. O paciente acaba fazendo antes uma colangio-ressonância, que é uma um exame menos invasivo, e com custo inferior, enfim. Mas nos casos que a gente manipula a papila, faz papilotomia, a gente acaba tendo uma incidência maior de pancreatite, porque a manipulação da papila, né, a fisiopatologia envolve um edema de papila pós-manipulação, que vai causar aí uma obstrução transitória pós-CPRE, certo? E por fim, né, quando a gente não consegue identificar uma causa, a gente diria que é uma pancreatite idiopática. A gente sabe que tudo na medicina, a grande maioria das coisas que a gente chama de idiopática, não é porque não tem causa, é porque geralmente a gente não conseguiu definir, tá? E aí nesse quadro cairiam 20 a 30% das pancreatites. Claro que ao longo dessas causas aí vocês devem ter se dado conta que a minha porcentagem não fechou, mas é porque essas porcentagens de incidência elas vêm de fontes diferentes, tá? Mas, em geral, quando a gente está falando de pancreatite idiopática, a gente tem duas causas mais importantes, que é a microlitise. Então, muitas vezes o paciente com pancreatite, né, fez lá a investigação com ecografia de abdômen e não necessariamente a gente consegue identificar bem na ecografia que a gente faz de rastreamento um barro biliar ou uma bile mais espessa que pode não ser identificada no exame, mas que pode vir a ter sido a causa da pancreatite, tá? Nesses casos, seria interessante a gente encaminhar o paciente para colestectomia, mas caso a cirurgia seja proibitiva, né, a gente tem a opção aí de usar Ursacol ou então fazer uma papilotomia por CPRE, certo? E outra patologia que até a gente não discute tanto é a disfunção do esfíncter de Oddi, né? Então, quando o esfíncter está com uma pressão de repouso acima de 40 milímetros de mercúrio, isso pode causar também uma obstrução transitória do ducto pancreático e por aquele mesmo mecanismo da obstrução da papila vir a causar uma pancreatite. Isso é facilmente tratado, de novo, por uma papilotomia por CPRE, certo? Saindo agora, então, das causas mais comuns, é importante a gente ter em mente que a pancreatite, né, apesar de ser uma doença do pâncreas, ela cursa com uma resposta inflamatória sistêmica muito importante, tá? Que está dividida em duas fases. Uma fase mais precoce, nos primeiros dias, e uma fase mais tardia, nos dias subsequentes, que acaba sendo, né? Mais sistêmica, enquanto que a fase mais precoce acaba tendo alterações mais locais, certo? Então, independente da causa, a gente vai ter as seguintes alterações, tá? Nessa fisiopatologia, né, começando lá do início, então a gente vai ter basicamente, né, seja por mecanismo de toxicidade ou por mecanismo de obstrução, né, dos ductos e ductos menores do pâncreas, a gente vai ter uma ativação das enzimas pancreáticas dentro dos ácinos, tá? Então, no momento que a gente tem um bloqueio de secreção e uma manutenção da síntese, o aumento da concentração dessas enzimas dentro dos ácidos acaba causando um mecanismo de ativação intraacinar. E ele é um mecanismo que acaba se retroalimentando, porque quanto mais enzimas ativas, mais enzimas serão ativadas, tá? E aí a gente vai ter, né, literalmente, a gente sabe que o suco pancreático, dentre todas as suas funções, digere proteína e a gente vai ter uma autodigestão do próprio pâncreas, tá?
Tá muito envolvida com a pancreatite e aí agora principalmente as manifestações tardias sistêmicas que a gente vai ver é o dano microcirculatório, tá? Então, na fisiopatologia da pancreatite a gente vai ter lesão endotelial, lesão intersticial e lesão acinar, tá? E aí a gente vai ter toda aquela cascata, né? Da inflamação com ativação de complemento, ácido araquidônico, etc, etc. E a gente vai ter todos esses metabólicos sendo liberados na circulação, e é daí que vai vir toda aquela nossa resposta inflamatória sistêmica, né? Com aumento de permeabilidade vascular, ativação, de mecanismos inflamatórios, o paciente vai ter edema, vai ter uma falha microcirculatória, e aí que a gente caminha em direção, né, àquela síndrome sistêmica, que vai ser alteração em todos os sistemas, circulatório, respiratório, renal, enfim, etc, etc, tá? Tudo isso, causando, então, toda aquela resposta daí do sistema imune, quimiotáxica de leucócitos e etc, etc. Partindo dessa resposta inicial mais precoce, a gente vai ter uma propagação sistêmica, então, de toda essa cascata inflamatória, tá? Então, no sistema respiratório, a gente vai ter uma trombose microvascular, tá? Então, vai ter toda uma falha, né? Ventilatória, se esse paciente ficar inflamado bastante, tá? Sistema cardíaco, a gente vai ter ativação de peptídeos vasoativos, fator depressor miocárdico, então o paciente acaba correndo risco de evoluir com uma insuficiência cardíaca. E da parte da filtração renal, né, a gente vai ter toda uma alteração circulatória causada principalmente pelo edema, perda pelo terceiro espaço, aumento da permeabilidade vascular, que a gente vai ter um paciente hipovolêmico e hipotenso, e a gente vai ter uma diminuição na taxa de filtração glomerular, o paciente vai acabar entrando numa insuficiência renal, de vários fatores precipitantes, tá? 50% dos pacientes com pancreatite necrotizante vai ter uma resposta sistêmica, importante, tá? Apesar da gente saber que a extensão da necrose ela não está diretamente relacionada com a gravidade da pancreatite, tá? Então é importante ter isso em mente. Não adianta a gente fazer lá a nossa primeira tomografia de controle e, meu Deus, o paciente tem 70% de necrose no parênquima pancreático. O paciente pode estar muito bem, obrigada, tá? Então, sempre que forem revisar as tomografias, e o Pedro já falou, né? A pancreatite é uma doença que causa muita ansiedade nos clínicos. Extensão da necrose não está relacionada, tá, com a gravidade do quadro. E aí a gente tem, né, passando essa parte de CIRS, a nossa grande segunda causa de mortalidade na pancreatite, que é a infecção secundária, tá? Todo esse quadro inflamatório, de aumento de permeabilidade, edema, etc., vai alterar todos os mecanismos de defesa que a gente tem contra as bactérias entéricas, tá? Principalmente bactérias colônicas, e aí a gente tem uma grande incidência, né, de infecção secundária, principalmente de coleções, e, enfim, infecções em vários tipos de sistemas, geralmente relacionadas a germes entéricos, tá? Então, a gente vai ter essa translocação pela quebra da barreira intestinal, tá? Então, sempre que um paciente com pancreatite tiver uma infecção, mesmo sendo lá uma pneumonia, não falando necessariamente, por exemplo, de uma infecção de uma coleção peripancreática, é sempre importante, né, antes da gente ter o resultado dos nossos culturais, ter em mente que a gente tem que cobrir germes entéricos. Então, o nosso antibiótico vai ter que cobrir lá gram-negativos e anaeróbios, que eles são a principal causa das infecções nas pancreatites. 30% dos casos de pancreatite vão cursar com infecção, tá? Então, depois eu vou falar melhor das complicações e quando que a gente começa antibiótico, mas vocês podem ver que não é a maioria dos casos, tá? A dificuldade da pancreatite, dessa questão do antibiótico que o Pedro comentou, é que
todos os sintomas da resposta inflamatória sistêmica, eles se confundem com sinais de infecção, né? Então, o paciente com pancreatite, ele vai ter febre, ele vai ter taquicardia, ele vai ter leucostose, ele vai ter aumento do PCR por causa dessa síndrome de inflamação sistêmica, mas não necessariamente ele está infectado, tá? E isso é o que acaba confundindo muito os colegas que acabam achando que tem indicação de iniciar antibiótico, pensam que o paciente pode estar infectado, mas muitas vezes ele está só, né, seguindo a história natural da pancreatite com essa síndrome de inflamação sistêmica, certo? Fazendo essa revisão da patologia, vamos lá para as manifestações clínicas da nossa pancreatite, tá? Entre muitas, a principal, em geral, dor e náusea, tá? Falando de dor na pancreatite, é uma dor de forte intensidade, desproporcional ao exame físico e aquela clássica distribuição, uma dor epigástrica em faixa que se irradia para o dorso, certo? Questão de prova clássica aí, principalmente para o pessoal que está nessa época aí, os R3 da cirurgia geral. Geralmente, quando a gente tem uma pancreatite necrohemorrágica, né, o pâncreas está no reto peritônio, a gente pode ter uma propagação do hematoma para a parede anterior do abdômen. E aí tem aqueles sinais que volta e meia caem em prova, mas que a gente nunca viu num paciente, que é o sinal de Cooley, equimose periumbilical, Gray Turner nos flancos, Fox e Bryan na região inguinal e no testículo. Isso geralmente é por um hematoma, tá, de reto peritônio que acabou infiltrando a parede anterolateral do abdômen. Voltando ali, né? Então, o paciente geralmente tem náuseas associadas. Se ele tiver já disfunção sistêmica, a gente pode ter uma infinidade de sintomas, dispneia, dor torácica, mal-estar, a própria febre, mesmo não estando relacionada à infecção secundária. Icterícia, se o paciente tiver uma obstrução da papila comum, né? Pode ter paniculite, pode ter hipotensão, enfim, os sintomas podem ser infinitos, mas o que a gente acaba vendo mais no nosso dia a dia é a clássica dor em faixa associada a náuseas e vômitos, tá? Vamos agora, né? Nosso paciente chegou na emergência, tá com dor, tá com náuseas. O que que vamos fazer o que que temos, né, à disposição no nosso arsenal para fazer o diagnóstico da pancreatite, tá? Iniciando com exames laboratoriais, todo paciente que chegar com dor abdominal no PS vai ganhar uma bateria de exames de laboratório, tá? O que que a gente tem principalmente que a gente tem que analisar? Amilase e lipase, tá? Com aumento acima de 3 vezes o limite superior da normalidade, em geral, já nos leva para critério diagnóstico de pancreatite. Mas é importante a gente ter em mente, tá, que a amilase ela aumenta mais tardiamente, ela tem uma meia-vida mais curta e ela normaliza ãh, com mais antecedência do que a lipase, além de não ser específica. A gente vai ter outros casos aí, principalmente de perfuração gástrica, que o paciente pode vir com aumento da amilase, e isso não necessariamente vai ser uma pancreatite, tá? A gente costuma pedir sempre as duas, mas o exame de preferência, se a gente tivesse escolher um só, seria a lipase, porque ela aumenta mais precocemente, faz um pico em 24 horas, um pouco mais tardio que a amilase, e ela demora mais dias para normalizar. Além de ser mais específica, tá? Claro que a gente no dia a dia acaba solicitando as duas enzimas, até porque enfim, vem numa bateria de exames para investigação de dor abdominal, mas a lipase ela é mais específica e seria o exame mais interessante para fazer o diagnóstico, tá? Paciente pode não ter aumento da amilase em alguns casos, tá? Paciente já com pancreatite crônica, que pode ter falência já de síntese pancreática. Pode não ter aumento da lipase, tá? Então, isso é comum, como eu falei, ali nos alcoolistas, que costumam ter uma pancreatite crônica agudizada. E o paciente que tem pancreatite por aumento dos triglicerídeos, por uma questão de interferência lá na máquina, nas contagens, pode não identificar uma amilase aumentada,
tá? Então a lipase acaba sendo mais sensível nesses dois casos. Sensível, mais sensível em todos os casos, mas nesses casos específicos, tá? Que acontece? Por que que aumentam essas enzimas? Porque com a obstrução do pâncreas, tá? De novo, os ácidos ficam repletos de enzimas e aí vai ter, né, um vazamento pela membrana basolateral da célula direto para a circulação sanguínea e vai aumentar as enzimas na concentração sérica, certo? Todas as vezes que essas enzimas estiverem alteradas 3 vezes acima do limite superior da normalidade, já conta como um critério diagnóstico para a gente fechar, né, a pancreatite. Depois a gente vai falar melhor sobre isso, mas a gente precisa de 2 de 3 critérios para fechar o diagnóstico, tá? Que a gente vai avaliar também, né, de exames laboratoriais que é interessante incluir nessa nossa primeira avaliação, tá? O PCR, que é um marcador de ativação imune de resposta inflamatória sistêmica, ele vai estar aumentado, mas se ele estiver acima de 150, já é um marcador, tá, de severidade da pancreatite, já é um paciente que a gente tem que ficar mais de olho. Hemograma do paciente vai ter uma leucocitose, tá? Pode ter aumento do hematócrito se o paciente já tiver hemoconcentrado, tá? Na bioquímica, a gente vai ter um aumento, uma diminuição do cálcio, tá? Pode ter tanto um aumento quanto uma diminuição da glicemia sérica, tá? Porque, enfim. Toda a inflamação peripancreática vai ter uma desregulação do controle insulínico, tá? Vai ter o BAN, então vai ter alteração da ureia, pode ter aumento de transaminases, tá? Existe um ponto de corte de transaminases que, se elas estiverem acima de 150, 96% dos casos é uma pancreatite de causa biliar. Então, quando a gente fez ali a nossa variação inicial, transaminases tão elevadas, eu já tenho que pensar que a causa mais provável é biliar, tá? Encerrando os exames de laboratório, vamos passar para os exames de imagem, tá? Então, a título de curiosidade, eu acho que ninguém mais faz raio-x para avaliar a pancreatite, tá? Mas, caso tenha sido feito, o que que a gente consegue avaliar? O paciente vai estar em resposta inflamatória sistêmica, então ele vai estar em ilho paralítico, tá? E aí a gente tem alguns sinais de ilho paralítico clássicos da pancreatite, que é o sinal da alça sentinela, que é esse aqui. E a gente pode ter o sinal do cólon amputado, tá? Então, todos os dois sinais estão localizados estão relacionados a um ilho localizado por uma resposta inflamatória local causada pela pancreatite, tá? Em geral, o paciente pode ter distensão difusa de alças, pode ter um aumento da curvatura do adenal por edema do pâncreas, né? Tem que ter um radiologista muito bom em ver raio-x para ver um aumento da curvatura do adenal no raio-x, mas enfim, vamos lá. E pode ter também irregularidade de austrações no transverso. Em geral, né, no nosso contexto aqui da residência, um hospital grande, dificilmente a gente vai fazer um raio-x de abdômen para avaliar pancreatite, mas tenham em mente isso aí principalmente para os concursos, tá? Todo paciente com diagnóstico ou suspeita de pancreatite deve fazer um ultrassom abdominal. A gente sabe que o ultrassom não é um bom exame para avaliar o pâncreas, principalmente no contexto de ilho, que tem distensão gasosa das alças. Mesmo o paciente muito magro, se as alças estão com muito gás, o radiologista não vai conseguir ver o pâncreas lá no reto peritônio. Mas obrigatoriamente esse paciente tem que fazer uma ecografia de abdômen, não é para avaliar o pâncreas, mas sim para avaliar a presença de litíase biliar. No momento que o paciente tem diagnóstico de pancreatite e tem pedra na vesícula, a causa da pancreatite é biliar até que se prove o contrário, certo? O que que a gente vai ver lá no nosso raio-x? A sombra acústica posterior, tá? E o cálculo móvel dentro da vesícula, certo? Passando agora para os exames mais específicos, né? O padrão ouro para o diagnóstico da pancreatite seria, por imagem, né? Seria uma tomografia contrastada de abdômen, tá? Mas ele não é necessário para o diagnóstico, né? A gente vai
ter três critérios diagnósticos para pancreatite: clínico, laboratorial e por imagem. Em geral, a gente sempre começa por avaliação clínica e laboratorial. Se a gente ficar na dúvida no quadro, né? O quadro clínico não clássico ou exames de laboratório duvidosos, a gente vai pedir uma imagem para tirar a dúvida e ver se a gente fecha o segundo critério. Ou seja, não é obrigatório fazer uma tomografia em todo paciente com pancreatite. Na prática, né, a gente sabe que muitas vezes, quando pedem avaliação da cirurgia, o exame já está feito, mas saibam que ele não é necessário para o diagnóstico. Quando que está indicada a tomografia na pancreatite? Além, né, de dúvida diagnóstica, paciente com pancreatite grave, né? Então, paciente com muita dor, se mantendo persistentemente com febre alta, se mantendo persistentemente com leucocitose, bom, a gente vai fazer uma tomografia para avaliar a presença de complicações já na chegada, tá? Muitas vezes o paciente chega para a gente já com uma história de vários dias de evolução dessa pancreatite. E nos casos de nova piora ou não melhora durante a evolução do quadro, já na internação, a gente pode solicitar uma tomografia ou uma nova tomografia, caso tenha sido feita no diagnóstico, para avaliar a presença de complicações, certo? Então, três casos está indicada a tomografia: dúvida diagnóstica, pancreatite já grave na apresentação e piora clínica ou não melhora após 3 dias de evolução, certo? O que que a gente tem aqui na nossa tomografia? Aqui nesse primeiro exame a gente consegue ver um edema peripancreático, né? Então é uma pancreatite edematosa. Depois a gente vai falar sobre isso, mas a pancreatite pode ser edemacosa ou necrotizante. E aqui nesse quadro aqui de baixo a gente consegue ver uma pancreatite necrotizante, tá? Que a gente consegue ver várias áreas do parênquima pancreático sem perfusão. Então, são áreas de necrose, certo? Quando que é o melhor momento para fazer a tomografia? Em geral, tá? Um pouquinho mais tardiamente, tá? Principalmente para avaliação de necrose. Então, pelo menos 3 dias após o início da dor, tá? Às vezes, numa tomografia que a gente faz lá no primeiro, segundo dia, a gente ainda tem áreas de penumbra, então a gente não consegue ter certeza, né, se é necrose ou não. E mais tardiamente, essas áreas já se delimitaram melhor, a gente consegue fazer uma avaliação mais acurada da extensão da necrose, tá? Também é melhor já para fazer a avaliação de complicações, fazer essa tomografia num momento mais tardio, né? E aí a gente consegue fazer uma previsão da severidade, né, da pancreatite baseada nos exames de imagem. Se a gente faz uma tomografia mais precoce, a nossa avaliação acaba sendo menos acurada, certo? Pode aparecer na tomografia uma colelitise, se por acaso o cálculo for radiopaco, nem sempre ele será. Avaliação de massas ou de IPNMs ou qualquer outra causa de obstrução que possa vir a causar uma pancreatite também podem ser avaliadas por tomografia. Então, aqui um zoomzinho na imagem, né? Aqui a gente tem uma pancreatite edematosa, que no momento que a gente tem inflamação, né? Então, a gente consegue ver o parênquima pancreático mais, eu ia dizer hiperecogênico, mas isso aqui não é uma ecografia, então a gente tem o parênquima contrastando mais e as áreas de edema contrastando menos, né? Porque tem mais líquido e a gente consegue ver, né, que ao longo de todo o parênquima pancreático a captação de contraste é heterogênea. E aqui embaixo já uma tomografia com presença de necrose. A gente vê áreas com ausência de captação, né? Então, onde não está chegando sangue com contraste, é a área de necrose, basicamente, tá? Para fins acadêmicos, né? Botei aqui o score de Baltazar. Então, se no score de Baltazar fecharem mais ou igual a 6 pontos, a gente pode dizer que é uma pancreatite grave, tá? Vários
vários critérios, né? Pâncreas normal até presença de mais de duas coleções com gás, tá? A gente vai pontuar um score de 0 a 4 e depois a presença de necrose e a extensão da necrose de 0 a 6, certo? Quanto mais a gente pontuar, mais aumenta a mortalidade. Então, o score de Baltazar, ele é usado para prognóstico desde que seja feito, né, um pouquinho mais tardiamente e não na chegada do paciente. Ressonância, quando que a gente pensa? Não é a nossa primeira escolha, tá? E inicialmente, se a gente tem dúvida de diagnóstico e a tomo não foi conclusiva, a gente pode pedir uma ressonância, porque ela tem uma sensibilidade inicial maior. Pode nos ajudar na avaliação de cálculo de vesícula biliar e de via biliar, né? Então, a vesícula a gente consegue ver bem por ecografia, nem sempre tão bem, a avaliação da via biliar, tá? Então, a gente pode pedir uma ressonância para avaliar qual é a colitíase, microlitíase, enfim. Tá, se o paciente tem alguma contraindicação ao uso de contraste, é alérgico, tu quer fazer o diagnóstico, não dá para fazer os 3 dias de preparo para fazer uma tomografia, dá para fazer uma ressonância, tá? E para avaliação complementar das coleções, tá? Mas em geral, uma tomografia faz bem esse trabalho. Passando, né, da parte das manifestações clínicas e do nosso arsenal, vamos partir para o nosso diagnóstico, tá? Como falei antes, a gente, para dizer que o paciente tem pancreatite, tem que ter dois critérios de três. Critério clínico, então, o quadro clínico tem que ser clássico, dor em faixa com irradiação para dorso, associado a náuseas e vômitos, aumento de lipase ou amilase acima de 3 vezes o valor normal, preferência lipase. E a tomografia, caso um dos dois critérios anteriores não tenha sido totalmente preenchido, certo? Fechando dois critérios, temos o nosso diagnóstico de pancreatite, tá? Definido o nosso diagnóstico, o que que a gente tem que avaliar? Qual que é a etiologia, tá? Então, sempre é importante perguntar, muitas vezes o paciente já sabe que tem colelitíase, era assintomática, decidiu não operar, estava na fila, estava aguardando, estava organizando, acabou fazendo uma pancreatite, tá? Se o paciente já tem diagnóstico prévio, a gente já fecha o nosso definição etiológica. Se não, ecografia de abdômen. Revisar se o paciente tem história de uso de álcool, se teve perda de peso recente, se teve alteração da glicemia recente, se todos são sinais de falência pancreática, tá? Medicações de uso contínuo, a gente viu todos aqueles remédios que podem causar pancreatite, trauma ou procedimentos cirúrgicos abdominais recentes, doenças autoimunes, várias podem cursar com pancreatite. E história familiar, e daí a gente já está falando de todas aquelas outras doenças, por exemplo, aí fibrose cística, que o paciente vai ter uma história familiar positiva. Fechando a nossa historinha, a gente faz a avaliação laboratorial, então triglicerídeos acima de 1.000 indicam pancreatite por hipertrigliceridemia, hipercalcemia também vai nos fazer pensar em hiperpara e pancreatite por hipercalcemia, aumento de transaminases mais relacionados à pancreatite biliar. E aí, se a gente está pensando, por acaso, em pancreatite autoimune, daí também a gente tem que fazer aquela avaliação laboratorial do IgG4, tá? E, enfim, até alguns testes genéticos. E por fim, exames de imagem, todo paciente com pancreatite ganha um ultrassom para avaliar a litise biliar. Falando de patologia, manifestações e diagnósticos, vamos agora para a parte mais importante da aula, que são as abordagens da pancreatite. Eu sempre tenho uma preferência que passe esse paciente com pancreatite interna para cirurgia, né? Acho que é a rotina na grande maioria dos hospitais, até porque a maioria desses pacientes, quando melhorar dessa pancreatite, vai precisar de colestectomia, mas às vezes acaba a pancreatite internando para a clínica, então é importante, né, que a gente tenha em mente todos esses cuidados, tá? Porque uma pancreatite mal cuidada, ela vira uma internação prolongada e uma série de complicações que vem aí a prejudicar muito o paciente, aumentar muito a morbimortalidade da doença, muitas vezes por coisas que eram facilmente evitadas se a gente tiver em mente, né?
Baseado em evidências, qual é a melhor maneira de conduzir esse paciente? Inicialmente, tá? É interessante a gente definir a gravidade da pancreatite para saber aonde esse paciente deve ser tratado, se ele pode ficar na enfermaria, se ele precisa de um leito de UTI, ou enfim, se ele está na emergência, um leito de intermediária. Tem 1950 classificações, tá, para definir a gravidade da pancreatite, tá? E a gente sabe que quanto mais classificações a gente tem para classificar uma coisa, é porque nenhuma classificação faz bem o trabalho. Hoje em dia, o que mais se usa, tá, é a classificação de Atlanta, que basicamente, paciente que não tem falência orgânica ou complicações é um paciente com uma pancreatite leve, pode ser tratado na enfermaria. Paciente que tem falência orgânica persistente, igual a maior 48 horas, é um paciente grave e tem que ser encaminhado à internação na UTI, tá? Acho que isso é senso comum, né? Paciente que está chocado, insuficiência ventilatória, insuficiência renal, precisando de diálise, enfim, etc, etc. É um paciente que a gente vai encaminhar para tratamento na UTI. Paciente que não tiver falência orgânica vai ser cuidado na enfermaria, certo? Coloquei os outros scores a título de curiosidade. E vale lembrar sempre que o PCR é um marcador, né? Ao contrário de todos esses scores, um marcador de severidade bem pontual e fácil de ser avaliado na enfermaria, certo? E já falamos do critério de Baltazar. Indicações clássicas de cuidado intensivo, tá? Paciente chocado, paciente com insuficiência ventilatória, paciente com distúrbio hidroeletrolítico grave, distúrbios metabólicos graves, hiperglicemia de difícil controle, cálcio acima de 15, paciente anúrico, insuficiência renal, vai precisar de diálise, ou paciente com rebaixamento do sensório vai eventualmente precisar, né, de suporte ventilatório, enfim, são indicações de UTI, como são em qualquer outro paciente que a gente cuida na enfermaria, tá? Dividir a abordagem da pancreatite em 5 fatores principais. Então, sempre que a gente tem que estar cuidando sempre que estaremos cuidando de um paciente com pancreatite, é importante a gente ter em mente esses 5 pilares do manejo, tá? Vamos começar pelo manejo de fluidos. Em geral, tá? O paciente com pancreatite, ele é um paciente que vai ter CIRS. Se ele está em CIRS, ele é um paciente que ele está hipovolêmico quando ele se apresenta ao hospital, além do fato de que ele está com muita dor, nauseado e vomitando. Então, além da perda do terceiro espaço que foi causada pela CIRS, esse paciente vai estar sem nenhuma ingestão de líquidos via oral, o que só vai piorar a hipovolemia dele, tá? Então, em geral, tá, esse paciente vai chegar já hipovolêmico e a gente tem que fazer, tá, uma avaliação inicial dos parâmetros, dos sinais vitais, e a partir daí a gente vai definir a nossa reposição volêmica, tá? Em geral, tá? 5 a 10 ml por quilo por hora, tá? Com salina isotônica ou Ringer lactato, tá? Solução isotônica salina ou Ringer lactato, tá? Se o paciente chegou bem, tá? Se o paciente chegou hipotenso, taquicárdico, francamente chocado, idealmente a gente fazer um ataque com 20 ml por quilo nos primeiros 30 minutos, seguidos por uma manutenção de 3 ml por quilo por hora nas 8 a 12 horas seguintes, tá? Caso o paciente tenha hipercalemia como causa da pancreatite, idealmente a gente vai evitar o Ringer lactato e vai preferir uma salina isotônica, tá? O nosso soro 0,9%. Certo? Passado esse ataque inicial, a gente vai manter a nossa avaliação de reposição volêmica de todo paciente nosso internado, tá? Que é fazer a reavaliação dos sinais vitais a cada 6 horas. Então, a gente vai avaliar esse paciente e o alvo é manter uma frequência cardíaca abaixo de 120, uma pressão média entre 65 e 85, débito urinário entre 0,5 e 1 ml por quilo por hora, hematócrito entre 35 e 44% e um ban normal, tá?
Então é importante, né, começar a reposição volêmica nas primeiras 6 horas e reavaliar esse paciente a cada 6 horas para avaliar se a gente tem que aumentar a reposição ou diminuir ou até suspender. Por quê? Porque esse paciente em CIRS, com o aumento da permeabilidade capilar, a gente tem que ter cuidado na hidratação, né? Se a gente hidratar muito esse paciente, vai perder muito líquido para o terceiro espaço, vai fazer edema agudo de pulmão, insuficiência cardíaca, etc, etc, certo? A gente sabe que essa atenção especial para a hidratação não é só largar um soro a correr lá no paciente e nunca mais reavaliar. Tem evidência de redução da morbimortalidade, evita necrose tubular aguda, né? Então diminui a chance do paciente evoluir com uma insuficiência renal e até precisar de diálise durante a internação e evita que as áreas de penumbra, né, inicialmente da pancreatite evoluam para necrose, né? Então, em geral, né, no dia a dia se vê que ninguém dá muita atenção para essa reposição volêmica assim tão pormenorizada e calculada e baseada na resposta, na diurese, enfim. Mas é importante, né, no paciente com pancreatite, vocês viram que vai mudar bastante o prognóstico, principalmente questão da insuficiência renal e da evolução para necrose do parênquima pancreático, certo? Resolvidos os fluidos, tá? Esse paciente tem muita dor e uma coisa que é importante, de novo, a gente vê na prática, é que as pessoas têm medo de dar opioide para os pacientes no hospital, tá? Paciente que tem dor, tá? Ele pode e deve receber opioide. A gente sabe que o paciente com dor, ele ventila menos, ele sai menos da cama, ele tem mais resposta inflamatória sistêmica, além, né, de sofrer. Então, o opioide tem estudo, tá? É seguro e é efetivo no manejo desses pacientes. E quando bem indicado, apesar de ter efeitos colaterais, ele vai trazer um benefício para o tratamento do nosso paciente, certo? Monitorização. O que que tem que ficar cuidando para esse paciente durante a internação e principalmente nas primeiras 48 horas do tratamento, tá? Tentar manter uma saturação de oxigênio acima de 95%, então a gente tem que dar aí um suporte, né, de O2 para o nosso paciente, caso seja necessário. E caso a saturação caia de 95%, daí, de 90%, perdão, está indicado fazer uma gasometria, tá? E aí a gente vai seguir lá os nossos critérios de suporte ventilatório para o paciente crítico que a gente seguiria para qualquer outro paciente, tá? Importante esse paciente ser sondado, porque a gente sabe que o débito urinário é um dos melhores parâmetros que a gente tem para perfusão tecidual, né? Então, tentar manter o débito urinário entre 0,5 e 1 ml quilo-hora. Fazer uma monitorização diária de eletrólitos. Esse paciente faz muito distúrbio eletrolítico, principalmente distúrbio do cálcio, tá? Manter um controle de glicemia, de novo, pela questão da inflamação pancreática. Tem pacientes que evoluem com hipoglicemia ou com hiperglicemia de controle difícil, tem que ficar ligado, tá? E esse paciente tem um risco, tá? Não é super comum, agora eu não vou saber dizer a incidência para vocês de evoluir com síndrome compartimental abdominal. Porque esse é um paciente que está todo edemaciado, tem edema de alças, tem edema, né, de tecido conjuntivo intraabdominal. Então tem que suspeitar de síndrome compartimental. É difícil de diagnosticar na pancreatite, porque um dos principais sinais de síndrome compartimental é insuficiência renal e no caso da pancreatite o paciente já se espera que ele tenha algum grau de insuficiência renal por causa da inflamação sistêmica, mas o paciente que realmente está muito demasiado, a gente tem que lembrar que síndrome compartimental é uma possibilidade, tem que ter uma suspeição, senão a gente acaba não diagnosticando. Importantíssimo, acaba ficando em segundo plano, principalmente na avaliação inicial, e é uma coisa que a gente tem que ter sempre em mente na pancreatite, principalmente na pancreatite grave, é a nutrição do paciente. Às vezes a gente acaba se dando conta que o paciente está sem aporte nutricional, é lá quinto, sétimo dia da pancreatite, tá? Tem que pensar já desde o primeiro dia, tá? Na questão nutricional do paciente, muda o desfecho dele, tá?
é importante fazer essa avaliação. Então, inicialmente, tá? O paciente chegou no hospital, a gente vai instalar fluidos IV. A gente sabe que o tratamento inicial da pancreatite envolve o NPO, tá? Nos primeiros dias. Então, a gente tem que acrescentar lá aqueles nossos gramas de glicose na hidratação do paciente para evitar que ele entre em catabolismo, tá? Mas a gente tem que estar sempre reavaliando, né, qual que é a probabilidade desse paciente conseguir iniciar a via oral nos primeiros 3 a 5 dias da pancreatite, né? Então, as primeiras 48 horas a gente vai manter aí o paciente em jejum, mas se a gente não conseguir, né, vislumbrar que nos próximos dias esse paciente vai iniciar a via oral, a gente tem que pensar já num suporte nutricional, tá? Se a pancreatite é leve, em geral, os pacientes retomam via oral já com uma certa brevidade de 2, 3 dias, mas o paciente que chega já com pancreatite grave, que vai para UTI, a gente sabe que ele não vai conseguir iniciar uma via oral nos primeiros dias, tem que pensar já no suporte nutricional. A preferência é sempre pela via interal, então uma sonda nasointeral, mas caso não seja necessário e não seja possível, né? Isso é comum nos pacientes com pancreatite, as alças estão demasiadas, a mucosa do intestino está aí demasiada, o paciente não tolera dieta interal, está muito distendido. Enfim, a gente pode partir direto para NPT, mas a gente sabe, né, que a dieta interal acaba sendo mais benéfica para o paciente, principalmente no paciente com pancreatite que tem um risco de translocação. É ideal a gente tentar manter, nem que seja uma dieta interal trófica, porque a gente sabe que esse tipo de dieta acaba evitando um pouco a translocação, tá? Qual que é a regra? Não é possível iniciar dieta até o dia 5 ou, muito que bem, a gente pode estar lá no terceiro dia e já ver pela andar da carruagem que o paciente não vai conseguir iniciar a dieta até o quinto dia. Está indicada o suporte nutricional, seja lá por qual via, tá? Além dessa questão da inflamação sistêmica, é muito comum, né? A gente teve um caso mais cedo, acho que quem estava cuidando era o Nagai. Quando o paciente tem uma inflamação, né, do adenal muito importante, pode vir a causar até uma compressão do adenal e a gente, infelizmente, não consegue, né, começar a dieta via oral e muito menos passar uma sonda nasointeral além do ângulo de Treitz lá para garantir uma nutrição do nosso paciente, tá? E mais tardiamente, a ocorrência de coleções também acaba causando uma compressão extrínseca, então sempre tem que ter isso em mente, assim, o paciente mais com uma evolução mais tardia, que tu tenta começar a via oral, tenta, não consegue, o paciente vomitando, tem que lembrar que pode ter compressão extrínseca tanto por coleções quanto pelo próprio pâncreas, tá? O que que a gente tem aí de evidências? E tem muitas, tá? Dieta oral, quando que dá para começar? Quando o paciente está sem dor, não está nauseado ou vomitando e, claro, não está em quadro de ilho paralítico. Então, qual que é a regra? Paciente sem dor e com fome, dá para tentar iniciar a via oral. Bom, paciente não tolerou, se suspende e vai para o suporte nutricional. Paciente tolerou bem, toca a ficha, tá? Conforme o paciente for evoluindo bem, a gente vai progredindo dieta conforme tolerância, tá? E idealmente, tá, uma dieta com pouca gordura e pouco resíduo, mas o mais importante é a própria tolerância pessoal do paciente, certo? Quando que a gente vai começar a dieta interal? Quando a gente não tiver uma boa tolerância via oral, seja por náusea, vômitos, resposta inflamatória, quanto por compressão extrínseca, tá? Paciente que está grave em falência orgânica na UTI ou em cílios persistente também vai ter que começar a dieta interal, tá? Posso começar a dieta interal com a sonda no estômago, a sonda tem que estar pré-pilórica, pós-pilórica. Pessoal, não tem muita evidência de diferença, tá? Antigamente se discutia isso, a sonda tem que ser pós-pilórica, porque se ela tiver pré-pilórica, ela vai estimular o pâncreas. Dieta no intestino vai estimular o pâncreas, seja lá onde for, tá? Onde conseguir colocar a sonda nasointeral e começar a dieta, tá ótimo, tá? Idealmente, a gente sabe daí não só para o paciente com pancreatite, que se a sonda for posicionada mais adelante,
a gente tem uma chance menor de complicações pulmonares do que se a sonda tiver gástrica, tá? O que que a gente consideraria, tá? Começamos lá a dieta enteral para o nosso paciente, que é intolerância à dieta enteral, tá? Paciente que começou a dieta, tá com dor abdominal, distendeu muito ou tá com muita diarreia. E aí a gente tá falando de mais 5 vezes e mais que 500 ml. Isso pode ser considerado intolerância à dieta enteral, tá? É muito comum a gente ligar a dieta enteral lá na enfermaria e o paciente que tá usando tramadol, tá usando opioide, tá com dor, tá tomando um monte de remédio, tá inflamado, tá edemaciado. Chama a enfermagem, diz que tá nauseado, o pessoal vai lá, ai, não tolerou a dieta enteral, vou desligar. Isso é importante ficar ligado, tá? Nem toda náusea é intolerância à dieta enteral, tá? Tem que ser uma coisa bem relacionada, assim. Esses pacientes estão internados, tem múltiplos fatores para estar nauseado, não necessariamente é por causa da dieta, isso tem que ser bem avaliado antes de desistir da dieta enteral, tá? Em relação ao NPT, tá? A grande vantagem da dieta enteral, além de não ter todas as complicações relacionadas ao catéter, é a questão de manter a barreira intestinal e prevenir a translocação. E aí, de novo, às vezes até um pequeno volume de 10 ml hora, pelo menos já serve para fins de manter barreira intestinal, tá? Além de tudo isso, a dieta enteral tem uma mortalidade menor, falência orgânica menor. O paciente tem menos infecção porque transloca menos, né? E menos necessidade de cirurgia, tá? Em relação a NPT. Então, assim, eu sempre acho que vale a pena dar uma insistida na dieta enteral, tá? Porque tem benefício em relação ao NPT, tá? Principalmente aqui, né? Esses estudos são todos de pancreatite, mas em qualquer situação tem que sempre dar uma insistida na dieta enteral, tá? Paciente não tolerou, teve diarreia, distendeu muito. Bom, aí a gente tem que partir para NPT, tá? Quanto tempo que a gente espera para começar a NPT? Bom, a gente dá uma insistida na interal 2, 3 dias, não resolveu. Bom, NPT, certo? Passada essa questão da nutrição, vamos para a pergunta do Pedro, tá? Quando que a gente dá antibiótico para um paciente com pancreatite? É difícil, tá? Essa decisão muitas vezes, porque às vezes tu tá lá, tem um paciente que não melhora, que tá se arrastando, tá com leucostose, fez febre, será que é da pancreatite? Será que tá infectado, tá? Mas via de regra em geral, tá? Existe muitas vezes o paciente chega para nós, interna para cirurgia já com antibiótico prescrito, não existe essa indicação de começar antibiótico para todo paciente com pancreatite. E outra erro comum, tá? Não tem indicação de começar antibiótico quando o paciente tem necrose do parênquima pancreático, tá? A necrose, caso não tenha nenhum sinal de infecção, ela é estéril, tá? Então, necrose por si só, a presença de necrose não é indicação de começar antibiótico, tá? 20% só desses pacientes vão desenvolver algum tipo de infecção durante o curso da pancreatite, tá? Não tem indicação de profilaxia e não tem indicação de começar antibiótico para todos os pacientes, tá? Caso, né, um paciente esteja se mantendo persistentemente, né, digamos assim, um paciente que não melhora ou um paciente que piora, tá? Com leucocitose, com febre, enfim, o que que a gente tem que fazer? A gente pode começar o antibiótico na suspeita de infecção, a gente revisa o paciente, faz exame de imagem para revisar coleções, necrose, ver se tem sinal de infecção, vai fazer exame de tórax, vai reculturar o paciente. Bom, nada de novo nos exames, a gente pode suspender o antibiótico, tá? Mas não existe essa indicação de profilaxia. Entendido? Opa. Só para fazer um complemento aqui na parte do antibiótico, tá? A presença de uma coleção ou de necrose no exame de imagem não quer dizer, né, que essa coleção ou que essa necrose esteja infectada. O que é um sinal de infecção?
Na tomografia é gás dentro da coleção ou gás junto à necrose. Daí a gente está falando de bactéria anaeróbia produzindo gás. É um sinal de infecção. Bom, daí a gente vai começar antibiótico, tá? Mas fora isso, a presença unicamente de coleção ou necrose não indica o início do antibiótico. Vamos lá. A abordagem da pancreatite tem dois braços, né? Que é a abordagem da pancreatite em si e a abordagem da cauda, tá? Da causa, desculpa. Vou falar das quatro causas principais, tá? Que é a colelitíase, a lama biliar, o alcoolismo e a hipertrigliceridemia. Paciente com colelitíase teve pancreatite, ele tem indicação de colecistectomia, tá? Todos os pacientes que têm colelitíase com pancreatite têm que fazer colestectomia, porque se não fizerem, 25 a 30% vão recorrer e, em geral, a recorrência é entre 1 e 3 meses, então é uma recorrência precoce. Se vocês derem alta sem operar a vesícula, o paciente vai voltar com pancreatite, tá? Quando que a gente faz a colestectomia? Em geral, na mesma internação, tá? Nos casos de pancreatite leve, a gente consegue fazer na mesma internação, em basicamente todos os casos, tá? Espera o paciente melhorar da pancreatite, tá bem, aceitou dieta, tá clinicamente bem, cirurgia. Claro, um paciente que teve uma pancreatite grave, ficou lá 6, 8 meses internado, foi para UTI, está desnutrido, está colonizado por KPC, está se recuperando. Talvez esse paciente não seja ideal operar ele na mesma internação. A gente está autorizado, se a gente quiser, operar ele na mesma internação, mas esse paciente pode ir para casa com a ideia de programar essa colestectomia com brevidade, tá? A ideia é mandar o paciente para casa, descolonizar, dar uma recuperada nutricional, enfim, dar uma descansada do hospital. E aí fazer a colestectomia com uma certa brevidade, tá? Mas, se possível, sempre operem na mesma internação, principalmente dentro do contexto do SUS, que a gente sabe que se o paciente, para programar uma cirurgia eletiva, ele vai passar aí 5 anos, muitas vezes, na fila do encaminhamento, nunca vai conseguir ser operado, tá? Sempre que possível, operem na mesma internação. Quando que tem indicação de CPRE ou de colangio-ressonância num quadro de pancreatite, tá? Quando é que a gente tem que avaliar a coledocolitíase, tá? Num paciente que tem colitíase e pancreatite. A lógica diz, às vezes, quando a gente não tem tanta experiência, que o paciente internou com pancreatite, isso quer dizer que um cálculo para sopro colédoco, então eu tenho que fazer ressonância em todo mundo. Não, tá? No que a gente está cuidando desse paciente na enfermaria com pancreatite, a gente vai fazer um segmento do painel de função hepática. Se os exames dele normalizarem durante a internação, a gente está autorizado a operar a vesícula sem avaliar a via biliar. Se os exames se mantiverem persistentemente aumentados, bom, daí a gente vai avaliar essa via biliar, tá? Com uma ressonância para ver se tem cálculos que ficaram remanescentes. Ou se na nossa investigação lá, no nosso ultrassom ou na nossa própria tomografia, se o paciente tiver dilatação de via biliar, também é uma indicação de avaliar a via biliar com uma coluna de ressonância, certo? Quando que a gente faz CPRE no contexto da pancreatite? Quando o paciente tem coledocolitíase, tá? E, né, nesse caso, pode ser uma CPRE programada. Então, o paciente internou com pancreatite, tá? Tem dilatação de via biliar na eco, ou os exames não melhoraram, eu fiz uma ressonância, tem lá uma coledocolitíase. Não precisa sair correndo, fazer essa CPRE, a gente pode esperar o paciente melhorar da pancreatite e organizar a CPRE antes da colestectomia. Mas tem um caso, né, uma indicação que é de CPRE de urgência, que é quando tem uma colangite associada à pancreatite. Nesse caso, a indicação é de fazer CPRE nas primeiras 24 horas do diagnóstico. Certo? Lama biliar, ou microlitíase, ou barro biliar, tá? Todos os pacientes com lama biliar têm que fazer colestectomia, certo? Na mesma internação, de preferência, aquela mesma questão lá da colelitíase.
Hipertrigliceridemia. Como que a gente trata esse paciente para ele não ter pancreatite de novo? Bom, restrição de dieta, remoção de causas secundárias, nem todo hipertrigliceridemia está relacionado com alimentação, né? Plasmaférese, caso seja necessário, e insulina. E no caso do alcoolismo, encaminhar o paciente para um programa de interrupção do alcoolismo, senão ele vai continuar tendo casos de reagudização da pancreatite. E por fim, acho que é um hot topic dessa aula, que são as complicações da pancreatite, tá? Geralmente, tá? A gente está falando de coleções peripancreáticas ou de necrose em casos de pancreatite moderada severa. Paciente com pancreatite leve geralmente tem uma pancreatite edematosa, tá? São complicações mais tardias, então o paciente não vai começar a sentir dor de manhã, fazer uma tomografia de tarde, ter uma coleção. Geralmente, após 72 horas, mais comumente 5 dias de evolução da pancreatite, as complicações começam a se formar, tá? Então, por isso que a gente acaba preferindo fazer a tomografia mais tardiamente. Então, a gente tem nosso quadro aqui de complicações, são 4 complicações que a gente dividiu em 2 espectros, conforme o tempo de evolução e conforme, digamos assim, o formato da complicação. Então, no que a gente tem uma pancreatite edematosa, a gente vai ter a formação de coleções fluidas, tá? Mais agudamente, então, dentro de 4 semanas, essa coleção ainda não é madura, digamos assim, ela não vai ter um limite bem definido, ela vai ser, digamos, como se o edema coalescesse numa grande coleção fluida, e a gente vai chamar ela de coleção fluida aguda, tá? Conforme o tempo vai passando, além de 4 semanas, essa coleção começa a formar uma carapaça e aí a gente chama ela de pseudocisto. Por que que é pseudo? Porque não tem epitélio revestindo, é uma carapaça inflamatória. Em geral, tá? Coleções fluidas têm uma boa evolução, a mortalidade é baixa, tá? E geralmente a resolução é espontânea, a gente não precisa intervir. Quando a gente está falando de necrose, né, e a gente vai ter uma coleção que é tanto fluida quanto sólida. Antes de 4 semanas, a gente chama de coleção necrótica aguda. E depois de 4 semanas, a gente chama de WON, que é a Walled Off Necrosis, ou necrose delimitada. Já tem uma mortalidade maior, em geral associada mais por gravidade da pancreatite do que pela própria complicação, né? A presença de necrose em si. Então, vamos começar revisando a coleção fluida aguda, tá? Relacionada com a pancreatite edematosa, ela é uma coleção homogênea, ela é líquida, os planos peripancreáticos são normais, não tem uma parede bem definida e ela geralmente adjacente ao pâncreas. É uma complicação assintomática, maioria resolve espontaneamente, cerca de 7% vai ser persistente para formar aí um pseudocisto. E aqui, de novo, né, a gente tem que sentar em cima das mãos dos colegas da clínica em geral, porque eles veem uma coleção na tomografia, eles querem que a gente puncione. Não precisa puncionar a coleção fluida aguda, ela não está infectada. O que que vai acontecer se a gente puncionar uma coleção fluida aguda? Ela vai infectar, e aí, com uma infecção associada, a morbimortalidade dela aumenta muito, tá? Então, vamos evitar puncionar coleções desnecessárias. Com o passar do tempo, essa coleção acaba desenvolvendo uma carapaça e a gente vai chamá-la de pseudocisto, tá? Então, ela se torna uma coleção encapsulada, com uma parede bem definida, ainda que fina, aqui vocês conseguem ver aqui a parede do pseudocisto. Conteúdo homogêneo, não sólido, não tem necrose aqui dentro e, em geral, adjacente ao pâncreas, tá? Se por acaso, né, a gente tiver alguma dúvida e puncionar essa lesão, não tem indicação de puncionar de novo, tá? Mas se por acaso a gente puncionar para fazer diagnóstico diferencial com outros cistos pancreáticos, a gente vai achar uma amilase elevada, certo? Grande maioria dos pseudocistos tem resolução espontânea.
Caso ele não tenha uma resolução espontânea em 6 semanas, estiver causando sintomas, etc, 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 a nossa primeira escolha para tratamento seria uma punção por ecoendoscopia, com uma colocação de prótese, né? E daí esse cisto fica drenado para dentro do estômago. Mas, caso não esteja disponível, principalmente no SUS, daí a gente pode fazer uma anastomose da parede do cisto, né? Após bem madura, geralmente com a parede posterior do estômago, né? Uma gastrocistoanastomose, ou até, né, com o intestino delgado, por que não? Depende da localização, mas o mais comum é que o cisto esteja em íntimo contato com a parede posterior do estômago, certo? Falando agora de necrose, então uma coleção necrótica, obviamente, se forma a partir de uma pancreatite necrotizante, tá? E aí a gente vai ter tanto conteúdo líquido quanto conteúdo sólido, já vai ser um conteúdo muito mais heterogêneo, não vai realçar com contraste, tá? Não tem uma parede definida, porque é uma coleção aguda. Pode ser intra ou extrapancreático, certo? De novo, se não tem gás, não está infectada, não precisa puncionar, tá? Segurem a mão dos clínicos, não deixem eles pedirem punção. Até porque uma punção com dreno aqui de 10 frentes não vai resolver nada, porque o conteúdo é sólido. Vamos lá. Quando que a gente precisa mexer nessa coleção, tá? Em geral, então, necrose sem gás na tomo ou qualquer outra evidência de infecção, não precisa começar antibiótico e não precisa mexer, tá? Conservamos por 4 a 6 semanas. Quando que a gente mexe nessa necrose? Se ela estiver causando obstrução de estruturas adjacentes, em geral do duodeno, se ela for grande o bastante estômago, tá? Se o paciente tiver sintomas persistentes, e aí sejam eles obstrutivos, seja dor, enfim, compressão abdominal, efeito de massa, acima de 8 semanas, tá? E aí, claro, passou de 4 semanas aqui, a gente já tá falando de uma walled-off necrosis, mas enfim. E uma coisa que é super rara, tá? Que é a síndrome do ducto desconectado. É quando, digamos assim, falando bem simplisticamente, a gente tem uma necrose que desconecta uma parte proximal de uma parte distal do pâncreas, e aí tu vai ter um pâncreas com o ducto aberto desconectado, tá? Nesse caso, teria indicação de fazer a ressecção desse pâncreas que ficou desconectado e já remover a necrose, tá? Tô lá, diagnostiquei minha necrose estéril no meu paciente, não fiz nada, não deixei os clínicos funcionarem, nem começarem antibiótico, tô de olho nele. Quando é que eu reavalio essa imagem? Tem indicação de fazer toma de controle em 7 dias para ver como é que tá essa necrose? Não. Se o paciente melhorar, a gente esquece ela e reavalia só nesses casos, né? Se tiver efeito de massa, sintomas ou etc. Quando que eu vou fazer imagem para esse paciente? Se ele não melhorar persistentemente, né? Ou se ele piorar. Começou com febre, nova leucocitose, novo aumento de PCR, sintomas de piora clínica, bom, eu tenho que retomografar para ver se esta necrose não infectou, tá? Mas em geral, não tem benefício de ficar tomografando o paciente a cada 2 dias porque ele não melhora. Pelo menos 5 a 7 dias de intervalo para a gente ver uma mudança clinicamente relevante na tomografia, certo? Agora, quando que a gente considera que essa necrose está infectada? Quando a gente tem gás na tomografia, é o grande marcador de infecção, tá? Geralmente, uma necrose infectada vai ser acompanhada de uma piora clínica ou de uma não melhora, tá? Então, o paciente pode ter um novo choque, uma nova leucocitose, novo aumento de PCR, não estava fazendo febre, começou a fazer febre, tá? Uma semana na mesma não melhora, tá? Tenho que reavaliar para ver se essa necrose ou se essa coleção não infectou, tá? Geralmente é uma complicação tardia, então ela acontece depois de uma semana, 10 dias de evolução. É a principal causa de mortalidade na pancreatite, são essas infecção de coleções peripancreáticas, geralmente associadas a germes enterais, tá? Por translocação.
Não está relacionado com o tamanho da necrose. O paciente pode ter 10% de necrose do parênquima infectar, o paciente pode ter 90% do parênquima necrosado e não infectar, certo? Um terço dessas pancreatites necrotizantes vão cursar com infecção ao longo de sua história natural. Aí sim, podemos começar antibiótico. Idealmente, carbapenêmico, pela maior penetração no parênquima pancreático, tá? Mas outras opções seriam quinolona, ceftazidime ou cefepime-metro, tá? Ideal sempre conversar com o CCIH do seu hospital para verificar qual é a melhor opção de acordo com o perfil, né, do hospital. Tem necessidade inicialmente de mexer nessa coleção se a gente verificou que ela está infectada? Não. Dá para começar só antibiótico e avaliar a melhora após alguns dias de tratamento. Então vejam que não necessariamente, mesmo com gás na necrose e na toma, a gente não precisa mexer inicialmente, nem funcionar, nem pensar em cirurgia. Começamos antibiótico, 40% dos casos vão melhorar só com antibiótico. Drenar, nesses casos, não melhora o desfecho, tá? Inclusive, está relacionado com mais intervenções, e aí, consequentemente, piora da morbimortalidade e, enfim, pior desfecho para o nosso paciente. Então, assim. Mesmo com gás, não precisa intervenção inicialmente. Começar antibiótico e avaliar a evolução ao longo de aí 3, 5 dias, certo? Bom, começamos o nosso antibiótico, o paciente não melhora, ou enfim, o paciente piora. Bom, daí a gente tem que começar a pensar em intervenção. Eu vou falar mais para o final da aula, que acredito que esteja muito próximo, porque ninguém deve aguentar mais, das nossas opções de intervenções, tá? No caso das coleções infectadas, tá? E quando a gente está falando de uma necrose delimitada tardia, tá? Similarmente à coleção fluida peripancreática, a gente vai ter uma parede já bem definida e uma evolução além de 4 semanas. Falando agora, sobre drenagem e desbridamentos, tá? Acho que todo mundo já ouviu falar nas discussões de caso de pancreatite aí ao longo da residência que existem vários estudos comprovando melhora de mortalidade na pancreatite, o que a gente chama de step-up approach, tá? Então a gente sempre vai iniciar no approach menos invasivo em direção ao mais invasivo, sem pular etapas, um de cada vez e reavaliando a resposta, tá? Então, eu tenho uma complicação da pancreatite, seja uma coleção fluida, seja uma coleção necrótica infectada, tá? O que que eu vou fazer inicialmente? Antibiótico. Não melhorou com antibiótico, o que que eu vou fazer? Vou drenar. Não melhorou com dreno, o que que eu vou fazer? Vou drenar de novo. Não melhorou, o que que eu vou fazer? Vou drenar com um dreno mais calibroso. Eu vou drenar essa coleção 50 mil vezes, não resolveu, daí eu vou pensar em cirurgia, tá? Por quê? A cirurgia, ela vai ficando menos mórbida e vai tendo mais benefício, né? Quanto mais tardiamente ela for feita, tá? Por quê? O paciente vai estar num estado clínico melhor, vai estar nutricionalmente melhor, hemodinamicamente vai ter saído já daquela CIRS inicial. Eu vou ter uma delimitação melhor da progressão da necrose. Então, se eu pensar em desbridar esse paciente mais precocemente, eu vou ver tecidos, tem muito tecido ainda em área de penumbra. Então, eu vou acabar fazendo um desbridamento maior. Quanto que se eu desbridar ele mais tardiamente, eu já vou ter bem definido o que que é necrose e o que que recuperou, tá? Eu vou ter menos inflamação, então eu vou ter menos sangramento, eu vou ter menos resposta sistêmica, eu vou ter já uma carapaça bem organizada depois de 4 semanas. Então, para eu fazer um desbridamento minimamente invasivo, vai ser muito melhor, tá? Então, o que que a gente tem que ter em mente na pancreatite é que
sempre, quanto mais tardio a mexer, né, dentro do possível, obviamente, se um paciente está evoluindo mal, a gente não vai deixar de desbridar ele, mas a gente tem que ter em mente que quanto mais tardio eu fizer isso, melhor para todo mundo, certo? E aí, quando a gente está falando de desbridamento pancreático, ele está indicado nos casos que, claro, não melhoraram com approaches menos invasivos, tá? E aí a gente está falando tanto de necrose infectada, que não melhorou com antibiótico ou com punção, quanto necrose estéril sintomática. Então, um paciente lá que tem uma coleção necrótica de 20 centímetros no abdômen, esse paciente está muito sintomático, não tem como a gente conservar o caso dele, tá? E aí, quando a gente está falando de desbridamento pancreático, a gente tem várias opções, desde o desbridamento endoscópico até o desbridamento aberto, tá? Qual que é o objetivo quando a gente está falando desse procedimento? Tirar tudo que tem de necrose e tecido não vitalizado, preservar o máximo de pâncreas viável possível, né, nessas necroses muito extensas. Às vezes o paciente pode cursar futuramente com insuficiência pancreática exócrina e endócrina, tá? Exócrina é mais comum, mas, enfim, dependendo da extensão da necrose, com insuficiência endócrina também. Minimizar o máximo possível as fístulas pancreáticas, são outra causa de uma morbimortalidade extensa depois desses procedimentos, e limitar danos a órgãos adjacentes, tá? Então, voltando lá agora com as nossas evidências. Idealmente, sempre esperar pelo menos 4 semanas para intervir, tá? Desbridamento mais tardio tem bastante evidência, está relacionado a menor morbimortalidade, menor necessidade de cirurgias subsequentes, tá? Vai ser menos sangramento, porque o paciente é demasiado inflamado, tá mais hipervascularizado, tá mais vasodilatado, tá? A gente vai ter uma menor distorção anatômica, o que vai nos ajudar na nossa cirurgia, tá? E a gente vai ter uma efetividade melhor na hora de identificar o que que é necrose e o que que não é, tá? A fim de tentar preservar o máximo de parênquima viável possível, tá? Então a gente vai iniciar sempre com a nossa drenagem percutânea, de preferência dois drenos para a gente poder lavar um e aspirar o outro, mais calibroso possível, quantos drenos forem necessários, tá? E idealmente sempre tentar por uma janela retroperitoneal para a gente evitar a contaminação do abdômen e viabilizar, caso seja necessário, uma necrose endoscópica guiada pelos drenos mais tarde, né? Uma desbridamento retroperitoneal, um VARD, que é menos invasivo e não contamina o abdômen do paciente. Outros fatores, né, que melhoram o desfecho numa abordagem mais tardia, um paciente mais estável clinicamente, o reto perítoneo menos inflamado, menos vasodilatado, processo mais organizado e com uma carapaça mais visível. Então, o nosso step up vai começar com drenagem percutânea, vai partir para a drenagem laparoendoscópica e, por fim, caso não tenha sucessos, considera um procedimento aberto, tá? Então, partindo lá do início, a gente está com uma coleção infectada, a gente começa antibiótico, 40% dos pacientes vai melhorar só com antibiótico, tá? Antibiótico não resolveu, a gente faz drenagem percutânea. 30 a 50% vão resolver só com a drenagem percutânea, tá? Não resolveu, bom, daí a gente pensa em laparoscopia ou drenagem aberta. E aí a gente tem, né, falando de drenagem, a drenagem que a gente chama de VARD, que é o desbridamento retroperitoneal percutâneo, ele pode ser feito de maneira endoscópica, então a gente usa o dreno colocado pela janela retroperitoneal que a gente colocou lá na nossa punção para guiar, pode ser tanto por radiointervenção quanto pelo próprio trajeto do dreno para guiar os nossos trocáteres e fazer um desbridamento lá para endoscópio totalmente reto-peritoneal, ou até para um debridamento aberto por janela retroperitoneal, tá? A partir desse dreno. E por fim, se isso não for resolutivo, bom, daí a gente passa por uma drenagem aberta por laparotomia. Deixa eu só ver uma coisinha. Acho que esse é o último slide, tem mais um minutinho de aula, então eu vou dar uma corridinha, tá?
Outras complicações associadas com a pancreatite, trombose venosa, principalmente de artéria esplênica, ou pode muito bem evoluir com uma trombose portal, tá? Até 24% dos casos, tá? Geralmente, tratando a pancreatite, resolve a trombose, mas se for necessário, a gente mantém o paciente anticoagulado, principalmente se ele tiver repercussão, tá? E aí a gente tá falando de hipertensão portal. Pseudoneurisma, principalmente de novo de artéria esplênica, tá? Tratamento endovascular, se necessário, cirurgia aberta. E síndrome compartimental que eu falei lá no início da aula. Terminamos com 50 segundos para perguntas. Tem alguém aí ainda? Ei, Thaís, mandou um coraçãozinho, Thaís. Vai, Rodrigão. Sem perguntas? Bom, então agradeço a presença de todos que sobreviveram até o final da aula. Zeloy tinha levantado a mão, não sei se foi sem querer. Então, com 30 segundos por fim, encerramos a aula. Não comece antibiótico e não funcione sem indicação. Um abraço a todos e boa noite.